Olá, querida irmã, querido irmão, paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima, Virgem Imaculada. Hoje é dia 11 de janeiro de 2021. Já estamos no tempo comum. Ontem, com o batismo do Senhor, se encerrou o tempo do Natal e se iniciou a primeira semana do tempo comum. Hoje é segunda-feira desta primeira semana. Então vamos aos textos bíblicos. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 6. Deus falou-nos por meio do Filho. Salmo 96. Adorai o Senhor Deus, vós anjos todos. Repetindo. Adorai o Senhor Deus, vós anjos todos. Escutemos atentamente o Santo Evangelho. Marcos, capítulo 1, versículos 14 ao 20. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra do Senhor, palavra da salvação, glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e sejam. Que o Espírito Santo, doador de sete dons, ilumine nossa mente e nosso coração para compreendermos bem a palavra que nos foi anunciada. Amém. Como diz a carta aos Hebreus, a primeira leitura de hoje: muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Nesses dias que são os últimos, Ele nos falou por meio do Filho. Jesus Cristo é o Filho de Deus, conforme as Escrituras o atestam, principalmente o Novo Testamento, nos textos do Evangelho. Primeira leitura que nós ouvimos encerra dizendo que quando faz entrar o primogênito no mundo, Deus diz: todos os anjos devem adorá-lo. Adorar a Cristo, prestar um culto de adoração a Deus, é a gente realizar em nossa vida a vontade de Deus. É reconhecer o senhorio do Senhor Jesus. Ele reina na minha vida e a minha adoração a Cristo é sincera a partir do momento que a minha conduta, o meu modo de agir, os meus relacionamentos, sejam eles com quais pessoas forem, serão sempre pautados segundo os valores desse mesmo Evangelho. Eu preciso viver, a partir do momento que faço uma experiência com Cristo, viver como um convertido, que é a necessidade que temos para seguirmos Jesus verdadeiramente. O texto do Evangelho traz São Marcos, que agora vai nos acompanhar, o primeiro dos evangelistas que nós escutamos durante os dias feriais, isto é, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Também o sábado é colocado aí nessa liturgia. O domingo tem toda a sua riqueza, tem toda a sua liturgia própria, mas de segunda a sábado temos uma liturgia que continua, ela é uma sequência. E o Evangelho de Marcos abre essa série de evangelhos que a gente vai ler durante o ano nos dias feriais, que a gente costuma chamar de dias de semana, mas não faz muito sentido porque domingo e sábado também são dias de semana. Enfim, essa não é a discussão aqui. Bom, mas a gente vai ouvir Marcos agora com bastante frequência. E o texto de Marcos já inicia depois que João Batista foi preso. E aí Jesus vai para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. O tempo se completou, ou seja, chegou o momento da hora da graça, do Kairos. Esse Kairos é o tempo de Deus, diferente do Cronos, que a gente mensura, que a gente mede, que a gente calcula. O Kairos não.
Kairos, ele é o tempo de Deus, é o tempo que Deus atua. E se o Kairos é o tempo de Deus, é o tempo da graça, faz muito sentido, então, o evangelista já nos apresentar Jesus convidando para a conversão. E o reino está próximo, completou-se o tempo. Na primeira leitura ainda diz, nesses dias que são os últimos. Perceba que todas essas frases fazem referência a uma necessidade nossa de já vivermos uma vida de conversão transformada, e uma vida que é transformadora, transforma também as realidades, já, agora. Não ficar protelando, não ficar adiando, porque o tempo da graça é essa oportunidade que Deus nos dá, e a gente pode dizer até irrepetível. É irrepetível no sentido essa oportunidade. Deus, ele está dando a nós a possibilidade de fazermos algo grandioso, uma coisa diferente que vai ajudar a transformar a nossa realidade de meros espectadores da palavra ou ouvintes da palavra em executores dessa palavra, aqueles que viverão e porão em prática essa palavra através de uma vida de conversão, uma conversão sincera. Aproveitemos esse tempo oportuno que Deus nos dá de tantas possibilidades que a gente tem de ouvir a palavra de Deus. Vários recursos hoje nos são propostos para que a gente tenha acesso a essa palavra, principalmente a palavra de Deus que acompanha a liturgia no seu tempo. Esse tempo comum que começou ontem, que estamos na sua primeira semana, é o tempo mais longo, é o tempo que a gente vai meditando o agir e o atuar de Jesus no cotidiano de nossas vidas. Em outras palavras, a gente poderia dizer assim, não tem como ficarmos ou passarmos um dia sequer do ano sem estarmos em contato com uma experiência do transcendente com Deus. Ele de fato embrulha o ano inteiro para nós, e Deus está nesse ano todo. Ele está caminhando conosco e nos oferecendo todas as possibilidades de uma transformação. Jesus, depois que João Batista é preso, Jesus agora vai continuar sua missão, e cada vez mais ela vai ficando mais intensa. Jesus vai convidando os colaboradores. No texto do evangelho de hoje, ele passa e chama Simão e André, que são irmãos, trabalham com pesca, deixam as redes e vão seguindo Jesus. Mais adiante, Jesus encontra outros 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, deixam as redes que estavam consertando seu pai, e seu pai fica lá com os empregados, e eles vão imediatamente seguir a Jesus. Jesus passa chamando, Jesus ele nos convida para o seguimento, e a resposta precisa ser uma resposta de prontidão, uma resposta já, agora. O agora de Deus é: vem, converta-se, transforme-se. E esse agora da nossa parte é: Senhor, sim, eu quero te seguir, eu quero deixar tudo aquilo que me impede de ser seu sincero seguidor. Eu quero fazer parte do teu grupo, eu quero estar na tua estrada, eu quero ir após de ti, Senhor, imitando o Senhor, e receba já o meu sim, desde já. É um início de um ano civil novo que nós estamos, apenas ainda na primeira quinzena do mês de janeiro deste ano de 2021. Não vamos ficar protelando e deixar para depois. Desde já, Senhor, recebe o nosso sim de te seguir no agora da história. O Senhor nos abençoe, nos livre do mal, nos conduz à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, fazemos seja louvado em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.